O telefone tocou 3h15 da manhã. Eu sei o horário exato porque meus olhos estavam abertos, fixos no teto, como em todas as madrugadas dos últimos 7 anos. Quando a gente envelhece, o sono fica curto e a memória fica longa. O som cortou o silêncio da casa como uma lâmina. Meu coração deu um salto. Minha mão trêmula tateou a mesa até encontrar o aparelho. A luz da tela machucou meus olhos. E então eu vi o número. Aquele número que eu tinha apagado há 7 anos, mas que ainda sabia de cor. Era dela, da minha filha. A filha que um dia disse que eu era pesada demais, que cuidar de mim era um fardo que ela não podia carregar. Meu dedo pairou sobre o botão vermelho, mas o coração de mãe nunca aprende a desistir. Eu atendi. Do outro lado, uma respiração pesada, entrecortada. Fiquei em silêncio, esperando. E então a voz dela, trêmula, quebrada. Mãe? Foi só isso. Uma palavra, mas carregava 7 anos de ausência. Minha garganta apertou. Filha! E naquele instante, 7 anos de distância se transformaram em nada. Se essa história já está tocando você, se você conhece a dor de ter alguém que foi embora e deixou apenas o silêncio, deixe seu like agora. É você dizendo que entende, que sabe o que é esperar por anos uma ligação que talvez nunca venha. Eu sei que não tenho direito de ligar. Eu sei que você deve me odiar. Que eu te abandonei quando você mais precisava. Cada palavra era uma faca. Eu não te odeio, respondi. E era verdade. O que restou foi algo pior que ódio. Foi um vazio, um buraco no formato dela que nada conseguia preencher. Mas você devia, ela disse, chorando. Eu te deixei sozinha. Você estava doente, precisando de ajuda, e eu escolhi minha carreira, meu marido, minha vida, como se você não fizesse parte disso. Fechei os olhos. As lembranças voltaram como ondas. O dia do diagnóstico, artrite severa. As mãos que um dia cuidaram dela agora mal conseguiam segurar uma xícara. Liguei para ela, disse que precisava de ajuda. Ouvi o silêncio. Depois a desculpa, sempre tinha uma desculpa, o trabalho, as crianças, a vida corrida, como se minha vida tivesse parado de importar. Onde você tá? Perguntei. No hospital. Tive um AVC. Quando acordei, a primeira coisa que pensei foi em você, em como eu te deixei sozinha. Se eu morresse agora, você nunca saberia. Senti as lágrimas descerem pelo meu rosto. 7 anos esperando essa ligação e agora ela vinha do hospital, de um lugar de medo. Saberia o quê? Que eu sempre te amei, que não passou um dia sem que eu pensasse em você. Toda vez que minhas filhas me abraçavam, eu lembrava de você, de como você me abraçava quando eu era pequena e como eu nunca mais te abracei depois de crescer. A voz dela se quebrou. Nem um abraço, mãe, nem um abraço eu te dei. Por que agora? Perguntei com cansaço. Porque o médico disse que eu podia ter morrido e percebi que o tempo não é infinito, que eu passei 7 anos achando que sempre haveria amanhã, que um dia eu teria coragem de ligar, mas hoje entendi que amanhã não existe, só existe agora. Ela respirou fundo, e eu não posso morrer sem que você saiba que tudo foi por covardia, foi porque eu tinha medo. Medo do quê? Medo de virar você, medo de envelhecer. Quando você ficou doente, quando vi suas mãos tremendo, eu vi o meu futuro e entrei em pânico. Se aquilo podia acontecer com você, podia acontecer comigo. E eu fugi. Fugi de você porque estava fugindo do meu próprio medo. O choro dela era desesperado. Você merece a verdade, mesmo que ela seja horrível. Processar isso exigia uma energia que eu não tinha. Durante anos imaginei 1000 razões, mas nunca pensei nisso, que ela tinha fugido não de mim, mas do reflexo dela que via em mim. Você tá sozinha? Estou. Não quis que as meninas me vissem assim, igual eu não quis te ver. E o seu marido? Foi embora há 3 anos. Disse que eu trabalhava demais. Eu abandonei você porque achei que minha família precisava de mim.
E no final, minha família me abandonou do mesmo jeito. Havia amargura na voz dela. E suas filhas? Elas mal falam comigo, estão sempre ocupadas. Eu olho para elas e vejo o que eu fiz com você. E isso dói mais do que qualquer AVC. Olhei para o teto. As mesmas rachaduras de sempre. Durante esses 7 anos sozinha, eu tinha conversado com Deus sobre isso mais vezes do que podia contar. E em todas essas conversas, nunca soube qual seria a minha resposta se ela voltasse. Agora, eu sabia. Qual hospital? Ouvi ela soluçar. Você não precisa vir, mãe. Eu não mereço. Eu não perguntei se você merece. Eu perguntei qual hospital. Quando desliguei, eram 3h42. Levantei com dificuldade, minhas pernas fracas, minhas mãos doendo, mas me vesti. Peguei a bolsa, olhei para a casa vazia. A casa onde tinha esperado por ela durante 7 anos. Pensei em todos os aniversários sozinha. Todo o Natal em que coloquei a mesa para 2 e comi sozinha. E agora, no meio da madrugada, eu ia até ela. Não porque ela merecia, mas porque eu sou mãe. E ser mãe não é sobre merecer. Chamei um táxi. 2 horas de viagem. Eu olhava pela janela, vendo a cidade dormindo, e pensei em quantas outras mães abandonadas estavam acordadas naquele momento. A solidão da velhice não está em estar sozinho fisicamente, está em ser esquecido pelos que você mais ama, em se tornar invisível. Quando chegamos, o sol começava a nascer. Entrei no hospital. Vim ver minha filha, Ana Paula Carvalho. A moça checou o computador. Quarto 412. Mas, senhora, ela não está recebendo visitas. Mesmo agora, mesmo depois daquela ligação. Por favor, eu sou a mãe dela, vim de longe. A moça me olhou com compaixão e assentiu. Subi até o 4º andar. Cada passo era um esforço. Bati na porta, empurrei devagar. E lá estava ela, mais velha do que eu lembrava. Cabelos com fios brancos, rugas no rosto. Naquele momento percebi. Ela estava envelhecendo e tinha passado esse tempo todo fugindo exatamente disso. Ela abriu os olhos. Mãe, você veio? Vim. Me sentei na cadeira ao lado. Ficamos em silêncio. Eu disse que não queria visitas. Eu sei. Então por que você veio? Olhei para ela. Porque você é minha filha. E eu passei 7 anos esperando por você. E quando você finalmente ligou, eu não ia deixar você sozinha. Você continua sendo minha filha. Ela começou a soluçar. Estendi minha mão trêmula e peguei a mão dela. Ficamos assim, mãos entrelaçadas, em silêncio. Me desculpa por ter sido covarde, por ter te abandonado, por todos os aniversários que esqueci, por ter fingido que você não existia. Eu sei por que você fez. Não vou mentir dizendo que não doeu. Doeu. Cada dia. Mas eu entendo. Como você pode me perdoar? Sorri tristemente. Porque eu também fui filha um dia. Também cometi erros com minha mãe. E quando ela morreu, carreguei essa culpa por anos. Então eu sei como é difícil voltar. Como é difícil admitir que você errou. Ela apertou minha mão. Eu passei 7 anos ensaiando o que diria e agora não sei mais. Então não diga nada. Às vezes o silêncio é suficiente. Ficamos assim por horas. Ela eventualmente dormiu, com minha mão segurando a dela, e eu fiquei ali, olhando para o rosto dela, minha filha, que agora estava aprendendo que o tempo não espera ninguém, que não existe fuga, só aceitação. Quando ela acordou, o sol estava alto. Você ficou aqui a noite toda? Fiquei. Mas suas dores? Doem menos quando tô perto de você. Ela começou a chorar de novo. Posso te abraçar? Não respondi. Apenas me inclinei. E pela primeira vez em 7 anos, abracei minha filha. Não foi um abraço rápido.
Foi daqueles abraços onde anos de mágoa se dissolvem em segundos, onde você percebe que o amor nunca morreu, apenas ficou esperando. Eu vou melhorar, vou sair daqui e vou cuidar de você. Do jeito que sempre devia ter cuidado, vou compensar todos os anos. Eu não disse nada, porque sabia que talvez ela não conseguisse. Mas naquele momento, aquela promessa era suficiente. Nos dias seguintes, fiquei com ela. Dormi naquela cadeira todas as noites. Os médicos disseram que ela se recuperaria. Quando recebeu alta, insistiu que eu fosse morar com ela. Não é caridade, é necessidade. Eu preciso de você por perto para lembrar de viver, de não ter medo de envelhecer. Eu aceitei. Não porque precisava, mas porque ela precisava. Hoje, 3 meses depois daquela ligação, às 3 da manhã, acordo na casa dela. Minhas netas tomam café comigo. Fazem perguntas sobre quando eu era jovem. E minha filha, todas as manhãs, me abraça, como se tivesse compensando 7 anos de abraços perdidos. Ela ainda tem medo de envelhecer, mas agora ela não foge. Agora, ela me olha e diz: eu espero envelhecer como você, mãe, com dignidade, com fé. E eu seguro a mão dela e respondo: você vai. Porque envelhecer não é o fim, é apenas outra forma de viver. E quando você tem alguém para viver junto, não é tão assustador. A ligação às 3 da manhã mudou tudo. Com 2 mulheres imperfeitas tentando consertar algo que foi quebrado, não por maldade, mas por medo. Talvez seja isso que o perdão realmente é. Não esquecer o que aconteceu, mas escolher seguir em frente. Escolher o amor mesmo quando ele não é merecido. Escolher estar presente mesmo quando dói. Porque, no final, o que vai importar não são os anos que passamos sozinhos, mas os momentos em que escolhemos não estar. E naquela madrugada eu escolhi. Escolhi não estar sozinha. Escolhi dar mais uma chance. Escolhi acreditar que nunca é tarde demais para o amor voltar. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Dor Silenciosa. Porque aqui, cada história é um espelho, um lembrete, uma mão estendida dizendo que você não está sozinho. No próximo episódio, vou contar sobre a carta que uma avó deixou embaixo do travesseiro. Uma carta que ela escreveu todos os dias por 15 anos, esperando que alguém lesse. E sobre o dia em que seu neto finalmente encontrou. Deixe seu like se você entendeu, se sentiu, se sabe que às 3 da manhã, quando o telefone tocar, a única escolha que importa é atender. Este é o Dor Silenciosa, onde cada memória é um abraço, onde cada história é uma forma de cura, onde entendemos que antes que o tempo acabe, o amor sempre encontra um jeito de voltar.